Você já se sentiu paralisado diante de um desafio? Aquela sensação de que, por mais que tente, algo dentro de você simplesmente não consegue avançar? O medo muitas vezes se apresenta de maneiras sutis, como uma sombra que nos segue, mesmo quando estamos cercados de luz. Ele se infiltra nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e antes que percebamos, nos encontramos presos em uma teia invisível de dúvidas e inseguranças. É como se, no momento mais decisivo, uma parte de nós estivesse dizendo: não, você não pode. E o simples ato de seguir em frente se torna um enorme obstáculo. Este medo tão profundo não vem apenas de fora. Ele nasce dentro de nós, nas imagens que criamos sobre nós mesmos e sobre o que acreditamos ser capaz de conquistar. Mas, ao olharmos para dentro, percebemos algo importante. O maior desafio que enfrentamos não está no mundo ao nosso redor, mas na maneira como interpretamos o que nos acontece. Quando a mente começa a se tornar um campo de batalha, a coragem desaparece, e o medo, que antes parecia distante, se torna o comandante silencioso da nossa realidade. Cada situação difícil, cada fracasso, cada desafio, passa a ser uma confirmação daquilo que acreditamos ser o nosso limite. Nos tornamos prisioneiros de uma narrativa que, muitas vezes, nem escolhemos, mas que aceitamos como se fosse nossa verdade. O que acontece, então, quando tentamos superar isso? O que é que nos faz continuar, quando o medo se torna tão grande e tão presente, que parece impossível dar o próximo passo? O que nos impede de ver o que está além daquilo que tememos? Em muitos momentos, o medo não é um inimigo externo. Ele é uma construção interna, uma ideia repetida, uma frequência que vai se solidificando na nossa mente, até que acreditamos que ele é a nossa verdade. Mas e se eu te dissesse que, ao invés de lutar contra ele, você pode aprender a transformá-lo? E se, ao invés de ser um obstáculo, o medo fosse uma ferramenta de aprendizado, um sinal de que você está prestes a romper um ciclo e dar um passo em direção a algo novo? Agora, respire por um instante e pense. O que aconteceria se a coragem não fosse algo que você precisasse buscar fora, mas algo que já mora dentro de você, esperando para ser descoberto? Se, ao invés de ver o medo como um bloqueio, você pudesse vê-lo como um reflexo de algo maior, um convite para uma transformação interna? Esse é o primeiro passo para entender que, muitas vezes, o maior desafio que enfrentamos não está no que nos acontece, mas em como escolhemos responder a isso. Ao aprender a olhar para o medo com novos olhos, podemos encontrar a força que nos impulsiona para a frente. O segredo, então, não está em esperar que o medo desapareça, mas em aprender a dançar com ele, em vez de se deixar paralisar. O maior obstáculo que enfrentamos muitas vezes é a nossa própria mente, e o maior presente que podemos nos dar é aprender a mudar a forma como interpretamos e reagimos às situações que nos desafiam. O medo, quando reconhecido, não é mais um inimigo, mas uma oportunidade de transformação. E é através dessa transformação que podemos, finalmente, nos tornar mentalmente fortes. Em cada um de nós existem crenças que moldam a nossa percepção de quem somos e do que podemos alcançar. Essas crenças, muitas vezes invisíveis, são como uma lente através da qual vemos o mundo. Elas são formadas desde a infância, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso, e se perpetuam em nossas mentes como padrões invisíveis que nos guiam. Acreditamos que somos fracos quando enfrentamos desafios, que não somos dignos de sucesso, ou que nossos erros passados definem nosso futuro. Essas crenças limitantes são como correntes invisíveis que nos mantêm presos, impedindo-nos de dar o próximo passo em direção ao que desejamos. Quando Joe Dispenza fala sobre o poder do cérebro, ele nos ensina algo profundo. O medo não é apenas uma reação emocional, mas uma frequência que podemos transmutar. Ele descreve como as nossas crenças formam padrões neurais em nosso cérebro,
que se tornam automáticos e repetitivos. Isso significa que a nossa mente, muitas vezes, nos mantém em um ciclo de medo e insegurança, sem que tenhamos a consciência disso. O que acontece então quando começamos a perceber que a maneira como vemos o mundo é apenas uma interpretação construída pela nossa mente? E se, ao invés de nos sentirmos prisioneiros desses padrões, pudermos reescrevê-los? A boa notícia é que podemos. Cada pensamento, cada crença limitante pode ser transformada. Não estamos condenados a viver na prisão das nossas percepções, mas temos o poder de reprogramar a nossa mente para criar novas crenças. A neurociência mostra que nossos cérebros são plásticos, ou seja, podemos criar novas conexões neurais, moldando nossa realidade de acordo com a forma como escolhemos pensar. Isso não é um processo imediato, mas uma jornada constante de autoconhecimento e transformação. Ao percebermos que nossas crenças não são absolutas, começamos a abrir espaço para novas possibilidades. E é aqui que o verdadeiro poder da mente começa a se revelar. Quando começamos a entender isso, deixamos de ser reféns das circunstâncias. Começamos a perceber que as escolhas que fazemos não são apenas sobre o que acontece ao nosso redor, mas sobre como escolhemos reagir internamente. E, ao fazermos essas escolhas, passamos a criar uma nova realidade. Uma realidade onde a confiança, a coragem e a força interior não são mais mitos, mas algo palpável, que podemos cultivar todos os dias. É um erro comum acreditar que a força mental é algo reservado a poucas pessoas, algo com o qual nascemos ou que, de alguma forma, os outros têm e nós não. A sociedade muitas vezes exalta a ideia de que algumas pessoas possuem essa força e outras não, como se fosse uma qualidade inata, algo de fora para dentro. Mas essa ideia, embora popular, não poderia estar mais longe da verdade. A força mental não é uma característica que nasce com alguns e é ausente em outros. Ela não é um presente de poucos, mas uma prática que todos têm a capacidade de desenvolver. O verdadeiro erro está em acreditar que, para ser forte, precisamos ser imunes ao medo, à dor ou às dificuldades. Na realidade, a força mental não é a ausência de emoções difíceis. Ao contrário, ela é a habilidade de olhar para essas emoções e não se deixar dominar por elas. Ela é sobre escolher a cada momento reagir de maneira consciente, mesmo quando o medo, a dúvida ou a dor parecem avassaladores. A verdadeira força mental está em aceitar a vulnerabilidade, em reconhecer que, mesmo quando sentimos medo, podemos agir com coragem. Quando começamos a entender isso, a pressão para ser perfeito diminui e surge a compreensão de que somos, na verdade, mais fortes quando reconhecemos nossas limitações e nos permitimos ser humanos. E como desenvolvemos essa força mental? A resposta está nas escolhas que fazemos todos os dias. A maneira como reagimos aos desafios, a forma como interpretamos as dificuldades e o modo como nos tratamos diante das nossas falhas. Isso é o que molda nossa força mental. Ela vem de dentro, de uma prática constante de alinhamento entre nossos pensamentos, emoções e ações. Não é algo que se conquista de uma vez, mas sim algo que se cultiva ao longo do tempo, a cada pequeno gesto, a cada momento de reflexão e de superação. E a boa notícia é que todos nós temos a capacidade de escolher essa prática todos os dias. A energia do medo e o ciclo da fuga. O medo tem uma maneira peculiar de se infiltrar em nossas vidas, muitas vezes sem ser notado até que se torne dominante. Ele não é apenas um sentimento, mas uma energia que se manifesta em nosso corpo e mente. Quando estamos diante de um desafio, o medo ativa o nosso sistema nervoso simpático, o que nos coloca em um estado de alerta, pronto para reagir. Esse estado de luta ou fuga é uma resposta instintiva,
uma defesa que temos contra o desconhecido. Porém, quando esse estado é ativado constantemente, mesmo em situações que não representam uma ameaça real, ele cria um ciclo vicioso que nos mantém presos em um estado de pânico e insegurança. Esse ciclo é alimentado pela nossa mente, que se acostuma a ver o mundo através da lente do medo. Quando enfrentamos um desafio, nossa mente automaticamente acessa as experiências passadas e a história que contamos a nós mesmos sobre o que é possível. Se a nossa narrativa interna é de incapacidade ou de insegurança, essa energia do medo começa a se manifestar. O problema é que esse ciclo de medo se reforça a cada vez que não fazemos nada para interrompê-lo. Quando não tomamos consciência do que está acontecendo dentro de nós, o medo se torna a nossa realidade. A boa notícia é que podemos interromper esse ciclo quando começamos a reconhecer o medo como uma energia que podemos transformar. Ele perde o seu poder. A chave está em como escolhemos reagir a ele. Em vez de nos deixar dominar, podemos observar o medo, compreendê-lo e gradualmente transformá-lo. Isso não significa ignorá-lo, mas sim entender que ele é uma emoção transitória, não uma sentença. Quando aprendemos a regular nossas respostas emocionais, podemos recuperar nossa paz interior e nossa clareza mental. O medo deixa de ser um inimigo e passa a ser uma oportunidade de crescimento. Ele se torna uma ferramenta para nos fortalecer, não algo que nos derruba. Reprogramação de crenças, a chave para desbloquear a força interior. Se a mente é moldada pelas crenças que escolhemos manter, então mudar essas crenças é a chave para desbloquearmos nosso verdadeiro potencial. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, nos mostra como nossa biologia responde diretamente às crenças que nutrimos. A ciência nos ensina que não somos vítimas do nosso passado ou das circunstâncias, mas podemos mudar nossa biologia, nossas reações e, consequentemente, nossa realidade. Ao reprogramarmos nossas crenças, podemos criar novas conexões neurais que nos permitem agir com coragem, confiança e clareza, independentemente das situações que enfrentamos. A prática diária de reprogramar nossas crenças não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de autoconhecimento e transformação. Ao mudarmos a forma como vemos o mundo e a nós mesmos, começamos a mudar nossa resposta emocional e física aos desafios. E é aqui que entra a prática de visualizar-se superando os obstáculos com coragem. Esse simples exercício de imaginação, ao ser repetido diariamente, cria novas conexões no cérebro, fazendo com que nossa mente se acostume a uma nova realidade, onde a confiança e a coragem são mais fortes que o medo. Quando aprendemos a reprogramar nossas crenças, começamos a perceber que a força mental não é algo que está fora de nós, mas algo que já reside em nosso interior, esperando para ser despertado. A chave para acessar essa força está na prática de escolher conscientemente o que pensamos e acreditamos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Cada crença que mudamos é uma libertação, uma transformação que nos permite enfrentar os desafios com a certeza de que somos capazes. O fator silencioso, a coragem no silêncio interior. A verdadeira força mental não é barulhenta nem excessivamente visível. Ela reside no silêncio interior. Muitas vezes, buscamos força nas palavras, na ação, no movimento externo, mas a verdadeira força nasce do silêncio, da tranquilidade interna, da clareza mental que nos permite observar o que está acontecendo sem ser arrastado por ele. Quando a mente está em silêncio, quando as ondas emocionais se acalmam, a verdadeira coragem emerge. Não é uma coragem impulsiva ou dramática, mas uma força tranquila, profunda, que vem de dentro e se reflete em nossas ações. Imagina uma árvore resistindo a uma tempestade.
O vento pode balançar seus galhos, mas suas raízes permanecem firmes e silenciosas na terra. A verdadeira força mental é como essa árvore. Ela não é sobre resistir ou lutar contra os ventos da vida, mas sobre manter-se firme e centrado, independentemente das circunstâncias. Quando estamos em silêncio interior, não precisamos provar nada a ninguém. A nossa força não é visível, mas ela é sólida e inabalável, como as raízes de uma árvore profundamente fincadas na terra. Esse é o poder da verdadeira coragem. Ela não precisa de aplausos nem de reconhecimento externo. Ela simplesmente é. O ciclo da coragem, como tornar-se um mestre no enfrentamento de desafios. A verdadeira força mental não é algo que se conquista de uma vez, mas sim algo que se constrói ao longo do tempo. Assim como na musculação, a força mental vem do treino constante. Cada desafio, cada dificuldade é uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes. A prática diária, o alinhamento entre mente e coração, é o que nos torna resilientes, e é nesse processo que encontramos a verdadeira coragem, não a ausência do medo, mas a habilidade de agir com coragem, mesmo diante dele. Ao entendermos que o medo é apenas uma emoção transitória, podemos aprender a usá-lo como combustível para o crescimento. E ao praticarmos todos os dias a transformação das nossas crenças, podemos criar uma nova realidade, onde somos capazes de enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Esse é o verdadeiro ciclo da coragem, uma jornada contínua de autoconhecimento e evolução. E, ao percorrê-lo, descobrimos que a verdadeira força sempre esteve dentro de nós.